A única coisa que importa ali é o número que você vai somar. É aquele que vai pro papelzinho, né? Vamos ver aqui então agora. Profetadas. Olha, faça você está entendendo? Você sabe o que é tempo? Você sabe? Tem coisa que o Senhor está escrito na Bíblia, tem coisa que o Senhor é assim, Ele é o Deus do já. Já. Esse negócio do Deus do já na CCB é coisa velha, né, cara? Brincadeira, como eles gostam dessa. O Adalberto prega isso o tempo todo. É o Deus do já. Já. Deus vai fazer já. Já. Ele é o Deus dele. Mirando para ele é um dia. Um dia é como 1000 anos. Então ele já determinou, irmão. Olha, você veio aqui, fácil de entender a palavra. Já sei, palavra de vitória, palavra de... Não fala isso. Não joga fora. Porque agora o Senhor vai envergonhar todos os espíritos que te rodeiam. Você sabe? Chega a hora que os espíritos, um por um, sair do teu caminho. Sangue do teu sangue, gerado no mesmo ventre que você foi. Você sabia? Vai sair envergonhado do teu caminho. Aquele que estava esperando para bater palma, deixa eu assim, para bater palma da tua derrota. Deixa ele, mas pede para ele ter muita vida. Mas se esse camarada morresse, ele saia. Não! Aí, ó. Ele ainda fala imitando CBN. Se esse camarada morresse e saísse da minha vida. Aí ele fala, não é não para você não desejar o mal. Não é isso que o Adalberto tá falando aqui, né? Porque eles são maus, esse povo. Ele tá falando não, é para você não desejar a morte dele, para que ele tenha vida, e ele ainda vai falar, para que os olhos dele possam enxergar bem a sua vitória, a sua bênção. Cara, dá nojo dessas pregações. Dá nojo disso aqui. Ou seja, de certa forma ele ainda compactua com as rogações de praga. Lógico, porque o Adalberto é um rogador de praga de primeira linha também. Ele deseja mal às pessoas, como você vai ver nessa pregação aqui. Ele desejou um mal de um irmão porque tinha um carro abençoado. E ele não tinha. E o irmão, não sei por que causa, não deu o carona para ele. E ele conversando com Deus em oração, ele fala, arranca tudo dele, Senhor. Cara, é o Adalberto Maia. Eu falei, um monte de tem que trazer uma pregação do Adalberto para nós analisar aqui. Né? Para mim foram anos, rapaz, ouvindo essas ladainhas. Eu tinha que congregar na Central de São Bernardo, ele tava lá de quinta-feira. Era uma lástima, né? Olha aqui, presta atenção, né? Ele tá dizendo e falando em lugar de receber, não, peça pra pessoa ficar bem, para ele tem que ver sua vitória. Se essa pessoa morresse, não pede isso não, irmão. Porque ele tem que ver sua vitória. Ele não tá dizendo isso tentando repreender o coitado para não rogar praga. Irmão, não faz isso não é coisa de cristão. Não deseja mal para ninguém, deseja que Deus abençoe. É assim que um cristão reage. Mas esses CCBanos é a prova de que de cristão eles não têm nada, são apenas frequentadores de uma seita. Ouça aqui. Faz isso que você vai estragar tudo. O inimigo não pode morrer, rapaz. Não faz essa bobeira, rapaz. Pede bastante vida pro teu inimigo. O teu inimigo tem que saber quem é o Deus que você tem que saber quem é o Deus que você adora. Quem é que você espera? Quem é que te trouxe até aqui? O diabo já queria ter feito uma farofa de você. Deus que guardou da faca, Deus que guardou do revólver, Deus que guardou das armas, Deus que guardou do fogo, Deus que guardou da estrada. O diabo te procurou e não te achou. Você sabe por quê? Porque o teu inimigo tem que saber quem é o Deus que você adora. E no dia da tua vitória ele tem que estar vivo, bem vivo, com a vista boa, para enxergar e aplaudir a tua vitória. Se o teu inimigo morrer, vai ficar sem graça, vai faltar ele. Nada. Começa a pedir para Deus dar vida. Senhor, dá vida, meu amor. Dá vida, meu Senhor. Não deixa morrer, Senhor. Não. Dá vida para ele, dá vida. Essa mulher tem que ver quem é o Deus que eu adoro. Esse homem tem que ver quem é o Deus que eu adoro. Não, só me fez chorar. Agora chegou o dia de eu sorrir. É tempo e o Senhor vai mudar muito tempo
Você viu aí? Ordem de triunfalismo e que Deus tem que dar saúde pro seu adversário para ele poder ver a sua vitória. Não pede para ele morrer, não agora. Só faltou falar isso, né? Agora aqui você vai ver a arrogação de praga dele do irmão que tinha um carrão. Aí ele tem aquela conversa, aquele diálogo com Deus que ele diz que tem. Ou seja, ele vai falar que ele conversou com Deus. Aí Deus falou: Adalberto, como é que é isso? Você também só está pedindo bênção para ele? Pede para Deus, pede para eu dar entendimento. Olha, tem que ouvir para fazer essas análises para vocês, porque é difícil. Fica ouvindo. Olha, não atrapalha a obra da minha mãe. Aleluia. A hora dele chorar. Só você. Calma. Lembra quando você andava bem? Calma. Irmão, você. Tipo, o irmão falava tanto que ele não gostava dele assim. Uma família, né? Nós éramos muito chegados, né? E eu via, nós também sempre no mesmo altura, materialmente. E um dia Deus começou a abençoar ele, irmão. Começou a abençoar. Comprou um carro, comprou na época um carro bonito, tudo. Irmão, e lá vinha ele. E a esposa. Ele tá falando do irmão que abençoou, de um carro da época, do ano. E aí ele fala dele, tava ele, tadinho, a esposa, os filhos pequenos. Olha aí, fica vendo onde vai dar isso aí. Graças a Deus, os nossos filhos, um nasceu em 71, outro nasceu em 73, outro em 74, outro em 78, já falaram, né? Então teve ali um trenzinho ali, né, irmão? E no fim, irmão, tinha dois que estavam doentes, nós pegávamos todo dia. Uma chuva, e onde eu morava um pouco de baixo, e a minha esposa com cólica de rim. Cada 3 horas eu tomava uma injeção que dava uma dor, né, naquela se enrolar. Irmão, aí acabou, irmão, a minha esposa começou no meu rim, de braço, eu guarda-chuva, 2, aquele manhã, aqui os 2, irmão, e guarda-chuva. E aquele irmão, que eu orava tanto para ele, que era pobrezinho também, mas Deus abençoou ele, então pode ser assim. Ele passou por um carro bonito, passou por um carrãozão dele assim, sabe, irmão? E guarda-chuva, Zé de campo dele. Olhou assim para nós, ele, padre, ainda fez assim com a bandeira, pam, pam, sabe, irmão? E eu, olha aí, ele falou pro irmão, paz Deus, o irmão fez pra ele, pam, pam, foi embora. Olha a indignação do ancião. A cozinha dele falou assim, pô, sabe, irmão? Não, pode deixar ele, vai depois. Mas que cachorro, eu olho para ele, para Deus abençoar esse camarada, até o carro dele em cima de bombom, né? Ele foi embora, eu na chuva, irmão. Mas eu tinha muito trabalhado. Ele não puxa ninguém, sabe o que ele fala com Deus? Senhor, camarada, fique comigo. Hoje, nós temos se falando de todo. Eu dirigi, né? Aqui no lado. Olha, eu falei, você não acredita? Se eu me comigo, irmão, se eu estou mentindo. Escuta aquela voz. Também você só pede para mim abençoar ele. Você não pede para mim dar entendimento para ele. Ele está pedindo. Você fala abençoa, eu abençoa. Pede para mim dar entendimento para ele. Eu falei, Senhor, então tira tudo e dá entendimento. Olha aí. Aí ele indignado vai conversar com Deus e Deus fala, também você só pede para eu abençoar ele, você não pede para eu dar entendimento. Ou seja, Deus é um ser que eu tenho que ficar dando ordem, dizendo para ele o que ele deve fazer, abençoar ou dar entendimento. E aí, depois dele ter esse papo com Deus, essa conversa amistosa, né, se referindo-se a outra pessoa, a um terceiro, olha só, o camarada está conversando com Deus, falando da vida dos outros. Deus é um fuxiqueiro para esses homens. E aí ele resolve então responder para Deus, então tá bom, arranca tudo que ele tem e dá entendimento. Ou seja, simples assim. Por quê? Ele não me deu carona. Tô bravo, tô irritado. Cara, vocês são maus. Vocês são ruins. Muita gente da congregação que está no Brasil tem uma aparência de cristão, de piedoso, mas na verdade é muita gente má, ruim,
fuxiqueiros e encrenqueiros. Você vai ver na família, se você conseguir entrar na família do CCBN, muitas dessas famílias, não todas, é óbvio, né? Tudo cheio de intriga, de confusão. Por quê? Porque a pregação na CCB não trabalha a conversão, o arrependimento, a santificação. Não trabalha. É esse tipo de exortação, aonde fica alimentando o ego das pessoas, aonde fica alimentando a soberba, a ganância, né? Esses sentimentos de grandeza e de superioridade. Ou seja, esse tipo de, não é pregação, de discurso está alimentando, só está alimentando o pecado do coração das pessoas. Dureza ouvir isso aqui, gente. Vamos ouvir o restante. Olha aí. Senhor, agora eu vejo tudo. Dá entendimento e devolve tudo. Aí deu. Mas também eu fiz o carro, também glória. Mas assim, irmão, tá vendo? Às vezes tem pessoa, não sei por que eu sabia, tem pessoa que às vezes não sabe os tempos da vida dele. Não é quando o tempo está bom. Não. Deus vai tirar o tempo de alguém que quem sabe, mas nesta palavra Deus vai me dar entendimento, conhecimento, ciência, e o que Deus te der, o diabo não vai arrancar. Coisa material. Ainda fala que o diabo não vai arrancar. O diabo, ele tem até prazer em te dar essas coisas. Se isso for alimentar seu ego, sua soberba, sua arrogância, ele vai dar. Tá? E aqui você vai ver, ele vai mencionar os Salmos 24 fora de contexto, quando ele fala: terra e toda a sua plenitude pertence a Deus. E aí ele fala o quê? Então tá tudo na mão de Deus, Deus pode te dar. Olha só como que esses camaradas, olha Salmos 24. Eles lêem Salmo 24 e o que é que chama a atenção deles? O que chama a atenção deles são as bênçãos, os bens materiais que pertencem a Deus. Que eu posso como é que fala? Me favorecer disso. É isso que eles olham. O texto, Deus está indagando todo ser vivo. Deus indaga fazendo uma como é que pode dizer? Uma pergunta retórica. Aquela pergunta que não carece resposta. A resposta já está na própria pergunta. Deus olhando para todos os viventes, tanto na terra quanto no céu, e fala: quem é que pode subir no meu santo monte? Deus está querendo dizer: ninguém. É uma própria pergunta que se autorresponde: ninguém. Eu fiz a terra, fiz os céus, fiz a terra, fiz tudo que há nela. Ou seja, quem é que pode subir no meu santo monte? Ou seja, Deus está falando: vocês são tudo obra da minha mão. Quem é que tem a capacidade de subir no meu santo monte? Primeiro, em santidade, e segundo, subir pelos seus próprios méritos, como aquele que não recebeu nada de minhas mãos. Ou seja, vocês não têm nada para Deus. Nada. Até que então o Salmo fala: vem subindo um grande. Ele é o Rei da Glória. E ele vem subindo o santo monte do Senhor. Um salmo maravilhoso. E que eu nunca vi na minha vida, nem ouvi falar na congregação que está no Brasil pregar este salmo como ele realmente deve ser pregado. Mas eles olham para esse salmo com os olhos da carne, querendo tirar proveitos e vantagens materiais. Como você vai ver agora o ancião Adalberto falando sobre Salmos 24. Fica ouvindo aqui. É batismo, mas a palavra de Deus. Se fosse minha, eu queria ver todo mundo pulando aí. Só. E o cumprimento da palavra? Nada. Mas em nome do Senhor Jesus, olha, presta atenção. Você veio aqui hoje, mas você não está nem entendendo. Mas daqui uns dias você vai começar a entender. Aquele batismo, lá de Ribeirão Preto, o Senhor falou que ia dar uma virada, olha, já começou. Já começou. O Senhor, irmão, quer virar o tempo da nossa vida, Ele toma o presidente da república, Ele toma o governador, Ele toma o prefeito, Ele diz: não, está tudo na mão dele. Você não está escrito lá no Salmo 24? Então, Senhor, e a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, está tudo na mão dele. O mundo
Se o mundo está na mão dele, o homem está onde? Na mão dele. A mulher está onde? Na mão dele. Você sabe que Deus vai começar a tomar pessoas que você nunca pensou. E o Senhor vai começar a tomar pessoas para dar uma virada no tempo da tua vida. Vão enxergar em você o que você não tem, o que você não é, e o Senhor vai pôr na tua mão. Estou acabando de ver que tudo está na mão dele. Vida, morte, choro, tudo está na mão dele. Irmão, ele é doido. Eu estava, irmão, e eu tenho. Agora aqui você vai ouvir a profetada do Green Card. Só tem uma observação aqui que eu quero fazer, principalmente para quem é de São Bernardo ou Diadema que esteja assistindo esse vídeo. Por favor, responde aqui embaixo que eu vou perguntar. Se eu me lembro, se eu não estiver enganado, eu me lembro que eu ouvi o Adalberto Marques dizer que ele nunca tinha ido para fora do país ou ido a serviço da obra do Ministério de Ancião, né? Ido para fora do país. Aí foi quando apareceu a oportunidade de ir para a África. E aí ele foi para a África. Foi para a África e acabou se tornando o responsável ali daquela região. Então veja bem, se não me falha a memória, por isso eu peço para vocês que forem de São Bernardo, de Diadema, se você também ouviu isso, escreva aqui embaixo. Ele dizendo que nunca tinha ido para fora, ele contando que era um desejo do coração dele, de um dia viajar para fora do país, e aí Deus preparou a viagem para fora do país. Só que agora nesse testemunho que ele vai falar do Green Card, tá muito esquisito esse testemunho, porque ele falou que em 1981, é tudo 81, ele já contou uns 3 casos aqui, 3 ou 4 casos dele, tudo em 1981. Em 1981 ele está dizendo aqui que ele foi para a Europa, passou, e tudo em missão, que ele precisava ir, era um garoto na época, ou seja, novinho de ancião, né? Mas mandaram ele, como um homem, como se fosse um homem experiente. Aí ele diz aqui nesse testemunho que ele foi para a Itália, para a França, né? Para a Espanha ele não falou porque estava indo o Clarindo Cortez, né? Ele lembra disso. Itália, França, aquela região, Portugal. Depois ele foi para os Estados Unidos, em Chicago, né? Resolveu uma parte lá, e lá ele fez uma profetada que o presidente ia assinar o documento lá, e sabe que todos os ilegais que estão lá, eles sonham em ter um documento assinado do Green Card. E aí ele comenta até que agora a documentação está pronta do Green Card, então agora ele pode fazer os negócios, abrir firmas no nome deles e assim por diante. É isso que a gente vai ver, tá? Então, vamos ver aqui. Se eu tiver correto, estamos pegando uma mentira aqui do Adalberto Marques, dizendo que já esteve viajando em missão da obra por Europa e Estados Unidos. A Europa já acha estranho, porque quem vai para a Europa é os bambambam do Braz. Eu já acho estranho nisso, porque para lá vai só Marsola, Hélio Bianco e outros ali da cúpula, né? Ou próximo da cúpula, ok? Então eu acho esquisito. Então fica aqui a pergunta para vocês, se alguém ouviu esse testemunho também, que ele disse que tinha vontade de sair do Brasil, mas não tinha saído ainda, a gente tem que entender agora, se isso for verdade, como é que explica isso, Adalberto Marques? Se for verdade, óbvio, por isso que eu deixo essa pergunta aqui, até pro próprio Adalberto, né? Se puder alguém levar esse vídeo para ele assistir, que o Adalberto possa escrever aqui embaixo, ok? E aí eu vou colocar o comentário dele lá em cima no topo, falando, não, Josafá, eu fui mesmo naquela época, sem essa, ou então não, me enganei. Eu vou colocar aí o seu comentário em cima no topo. Então vamos ouvir aqui a obra maravilhosa, passeando para a Europa, para os Estados Unidos e dando profetada lá, e aí vem o Green Card, que sempre o governo assina alguma coisa para, né, ajudar os imigrantes que estão lá, né? Mas vamos ouvir aqui. Eu estava, irmão, nos Estados Unidos, estava em Buffalo, o Miguel Espírito pediu para ajuda do meu lar. Escute, nós conseguimos identificar que o assunto para meu atender, e ele queria que eu pusesse a solução daquela reunião, como ficou, tal. Tudo bem, eu já tinha vindo da Europa, uma missão de Deus deu na Itália, na Espanha, na França, enfim, lugares que os servos mais antigos pediam para passar, que a minha missão era na Itália, perto do Tomé. Graças a Deus, está bonita, aí o auditório pediu para passar nos lugares, Portugal, de 81 passou mais crise,
estava ali e fomos ao fim da viagem. Pedi uma licença no serviço de 90 dias. No fim da viagem era os Estados Unidos. Essa missão que Deus pediu para isso. E na volta fomos lá para Chicago. Deus abençoou, teve uma reunião com que eu tinha que trazer a resposta, estava tudo certo. E o Senhor deu de ver, o Senhor mandou falar o Salmo 24, que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo aqueles que nele habitam. E o Senhor disse que tudo estava na mão dele, até o presidente estava na mão dele. E o Senhor... Olha aí, de novo ele falou que ele leu o Salmo 24 e começou a pregar que tudo estava na mão dele, de Deus, até o presidente estava na mão dele. Olha para você ver a derrocada da CCB. Eu fico indignado com isso. É um salmo totalmente messiânico, falando de Jesus. O salmo fala de Jesus, mas esses homens são tão caídos, são uma vergonha para como é que eu posso dizer? Para a igreja evangélica, que o camarada confessa, ele fala isso com toda alegria, e o povo ainda dá glória de que ele leu o Salmo 24 para pregar para os CCBanos algum tipo de bênção material, algum tipo de como é que fala, de presente que Deus vai te dar. Eles matam o evangelho, eles matam o Salmo 24, falando essa idiotice, e ainda sai contando por aí a balela que falou. Vocês, CCBanos, vocês merecem o ancião que tem, os anciões que tem. E por isso tá aí, o evangelho está sendo pregado, certo? Você entra no YouTube, você vai ver um monte de pregador aí falando de Jesus, né, pregando evangelho e tal, e você permanece dentro dessa seita. Não sei nem o que falar para vocês, mas vamos ver aqui. Eu ia fazer uma obra com o irmão que ali eu no ministério. Deus ia tomar o presidente da República para fazer uma obra. Aí o Senhor Deus acabou. Fui para cá no irmão, depois fui para lá e amanhã Brasil. Era um filho, irmão. E ali, irmão, eu cheguei aqui com uma carta. Eu cheguei na casa do governador, que eu fui passar a noite, e no outro dia ele marcava para o Brasil, com o Marcos, foi para Buffalo, e eu vim embora. No outro dia já era o fim da viagem. E ali, irmãos, quando eu cheguei aqui, eu tinha ido pousar na casa do governador, cheguei lá e falei, ô Joel, tudo lá, vai mudar? Ele falou assim, não, mano Roberto, eu sou sustentado pelo meu pai, eu estou aqui como estudante, sou engenheiro eletrônico formado no Japão e me especializar aqui em casado, que é até o filho. Eu não tenho aquele brincar, né? Eu brincar. Ele falou assim, não posso trabalhar, não posso vender, não posso comprar. Irmão, aí vamos orar. Estava um frio, caindo na neve. Aí vamos orar, irmão. Aí o Senhor deu, Senhor, tu disseste agora que o presidente está na tua mão? Toma o presidente, Senhor. Faz ele assinar uma lei para que o teu servo possa ser favorecido. Quando eu cheguei aqui no Brasil, passamos de uma carta. Irmão Adalberto, pode dar glória a Deus. O presidente assinou uma lei que implorava estar 2 anos na nação para a fila dos imigrantes para poder tirar o brincar. E no fim ele estava com o nome lá, tinha até filho que nasceu nos Estados Unidos. Falou, graças a Deus, peguei toda a documentação, já posso comprar, vender, montar empresa. Porque tudo está na mão do Senhor, irmão. Quer mais o que, pessoal? Lamentável, né? Agora ele vai a parte mais crítica dessa pregação, onde ele disse, né, que não precisa ficar falando de Cristo. Para que falar de Cristo? Ele confessa isso. Não precisa falar de Cristo. Você já conhece Cristo. Cristo está no papel, está nas esculturas, está nas imagens de fundição, está no seu no que lá mais. Ele vai falando, você não precisa de Cristo. Você precisa da graça para servir a Deus. Você sabe que a graça é você pertencer a CCB. Essa parte da pregação é a mais horrenda e absurda. É típico nível CCB. Você não vai encontrar em outro lugar aberrações do tamanho que a gente costuma ouvir nos cultos da congregação cristã no Brasil. Ouça aí você mesmo. Então, muitos pensam que a palavra ia ser só os testemunhados, os pecadores. Bom, sabe quem está aqui hoje? Não precisa falar de Cristo para você. Cristo você conhece, você é devoto a Ele, você conhece por papel, por estátua, entalhado, fundido, esculpido, pintado. Cristo fala para você, salvador da tua alma, você vai até dar risada. Sabe o que você precisa? É uma graça.
para servir a Deus em novidade de vida. Não ir atrás de coisas fantásticas, não buscar somente as coisas dessa terra, porque o homem hoje pega uma Bíblia, mas começa a pregar só menção, só menção. Esse homem está pregando bênção agora, virada de cativeiro, um monte de coisa, e aí ele está dando uma de do que ele está querendo se passar pelo quê? Eu nem sei o que ele está querendo se passar. Isso aí é a forma de querer agradar a pessoa de que ele é um homem que prega ensinamento, doutrina. Ensinamento da CCB, usos e costume. É isso. Pregar a palavra é pregar alegria pro povo, virar de cativeiro e essas coisas mais. Acabou. É isso que você encontra dentro da congregação Cristã no Brasil. Só pensando, prosperidade. Irmão, porque se começar a pregar de céu, de ter que se largar muitas regalias desse mundo que distrai o homem e não deixa chegar à vida eterna, à glória eterna. Irmão, ninguém vai, ninguém colabora. Agora começa a dizer, você não viu, você vai ganhar delírio, você vai ganhar, aí você quer o carro velho, você vai. Vem o carro velho, você vai ficar perto, irmão. Dá vida, você vai ficar pegado, irmão. Não, as coisas fantásticas. Mas essa manhã, você só vai ouvir a salvação da tua. Agora aquela outra parte bíblica que é enganosa. Cristo venceu o mundo, nós venceremos também. Isso não existe na Bíblia, viu, Adalberto? Isso é um acréscimo que vocês fazem. Cristo venceu o mundo. Eu venci o mundo. Ponto final. Acaba aí. Ele não fala, nós venceremos também. Né? Simplesmente não fala. Só isso. Não precisa nem falar muita coisa, né? Vocês inventam coisas que não estão na Bíblia. Vamos ver. Então chegou o tempo. Chega de você ser um instrumento na mão de Satanás. Eu quero você um instrumento na minha mão. Eu quero fazer da tua boca a minha boca. Eu quero que a tua mente seja ungida nesta manhã. Saia do teu caminho todos os caminhos diabólicos, fantásticos e coisas, força da mente, força da mulher. Isso daí, viu? Chega de você ser um instrumento dos espíritos. De hoje em diante eu quero fazer de você um instrumento do meu espírito. O espírito que vai começar a dar graça dentro de você, no meio da tua família. Eu vou dar uma mudada. Você vai ver, aleluia, aquilo que você não tinha mais prazer, você não sentia mais nada. Em nome do Senhor Jesus, haja uma mudança na tua vida hoje. Você já conhece, você sabe que para salvar, você sabe de cor e saltear, você precisa passar pelo batismo que Cristo passou também. Cristo é a igreja, Cristo é o exemplo, Cristo é tudo. E o que ele passou, passaremos, mas o que ele venceu, nós com ele venceremos também. Entendeu, irmão? Então hoje é um domingo. Eu vou ler aqui a passagem bíblica aqui para você. Porque o Adalberto falou, ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Como se a gente tivesse o mesmo poder e capacidade que Cristo tem, né? Não, Jesus venceu por nós. Nós não venceríamos. Jesus é vencedor. Ouça aqui, ó. Entendeu, irmão? Então hoje é um domingo. Pera aí. Vou voltar mais um pouco. Ele fala, Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também. Cristo é o exemplo. Cristo é tudo. E o que ele passou, passaremos. Mas o que ele venceu, nós com ele venceremos também. Entendeu, irmão? Então, com ele vencer. Então, se ele venceu, nós vamos. Olha aqui, João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Olha só. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ponto final. Não, Adalberto. Você não vai vencer também. Jesus venceu por nós. E todo aquele que se entrega a Jesus, todo aquele que crê de verdade que ele venceu e que a sua morte pode curar-me da chaga do pecado, você será justificado diante de Deus. Então, esse acréscimo que vocês fazem é mentiroso e enganador, tentando incutir nas pessoas uma segurança de vitória, né? Que a pessoa vai sair vitoriosa. Isso é falso. Vamos seguir. Hoje é um domingo.
Agora, a quarta parte aqui, né? Ele está falando aqui, ele vai afirmar agora que Cristo não foi batizado por aspersão. E aí eu deixo um desafio para o senhor ancião Adalberto Marques, para você provar que Jesus não foi batizado por aspersão. Ou provar que Jesus foi imergido na água. Eu desafio o senhor a provar isso. Só porque ele foi até o Rio Jordão, ainda que ele tenha molhado as canelas para entrar um pouco na água ali, você já está insinuando que ele foi mergulhado na água. Isso é um puro engodo, é uma mentira, tá? É um argumento falso de Luiz Franciscon, que ele vai falar que ele não obedeceu ao mandamento do batismo ainda, mas ele não achou nenhuma passagem bíblica que realmente pudesse corroborar com isso. Você tem evidências de batismo por aspersão na Bíblia. Paulo, quando é batizado dentro de uma casa, lá não tem piscina, lá não tem banheira, não tem nada, e ele é batizado. Qual deve ter sido o batismo? É óbvio que ele foi batizado por aspersão. As pessoas que estão no templo, quase 3.000 almas, lá não tem tanque, lá não tem rio, eles foram batizados de que forma? Óbvio que muito provavelmente foi batizado por aspersão. Jesus, quando entra no Rio Jordão, não quer dizer que ele entrou imergido no Rio Jordão. Ele pode ter andado alguns passos e ido até a água e ali João jogado a água em sua cabeça para batizá-lo. Batismo seria, né, você bater, jogar água ali, batizando aquilo, marcando aquilo. Vamos ouvir ele afirmando que Jesus não... Ele afirma, se ele afirma dessa forma, é porque deve estar muito claro isso na Bíblia, meu Deus do céu. Senão ele não teria tanta segurança para falar isso. Só que não. Vamos lá. Batismo, sabe o que quer dizer batismo? Novo nascimento. E o batismo, Cristo não foi batizado também por aspersão. Não foi lançado, não, irmão. Ele entrou nas águas, ele disse para João e todo aquele povo que João pregava. Então ele passou também para que a igreja que dele nascesse, a igreja que ele formasse, irmão, fizesse o que ele fez também. O novo. Irmão, vou soltar aqui o restante, tá? Desse áudio. Tem mais um pedaço aí. Deve ter falado mais alguma barbaridade que eu não vi. Eu não consegui ver o final. Tá faltando ali uns 2/5 ali do áudio, né? Vai ter mais alguns minutinhos aqui. E aí, se tiver alguma coisa extravagante, eu vou voltar aqui, sentar aqui e fazer minha análise. Enquanto isso, eu vou tomar minha água e deixar essas aberrações aí falar por si só. Vocês já estão bem cientes. Olha aí, gente. Isso aqui é uma pregação de batismo na CCB. Não tem evangelho. Esse povo que se batizou ali não foi convertido. Essas pessoas ainda estão sob o pecado. E o pior é que elas acham que não. Serão duramente rejeitadas naquele dia. E qual é a culpa? De quem é? Congregação Cristã no Brasil e os seus anciões, como a pessoa do Adalberto Marques. Essas pessoas estão condenando milhares de pessoas. Ouça o áudio aí. Nascimento. Quando não foi novo nascimento, porque todos nós, esse tempo atrás, o rapaz do meu influência também. Em Adão, nós somos tudo irmão. Eu falei, pera um pouquinho. Em Adão, nós somos irmãos. Mas presta atenção. Adão, produto da terra. Terreno, foi o homem que era para ser a imagem, a semelhança de Deus. Irmão, mas o pecado, a desobediência gerou pecado, o pecado gerou a morte. Então aquele Adão que era para viver eternamente, porque Deus nunca morreu nem morrerá. E ele, quando estava para fazê-lo, ele disse para Cristo e o Espírito Santo que estava junto: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, Cristo e Espírito Santo. Não, nunca morreu. Mas Adão desobedeceu. Então o homem, produto da terra, desobedeceu e foi determinado que ele volta para a terra. Mas veio outro para ser o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Cristo não da semente de varão, porque toda semente é contaminada. Então veio da vontade de Deus, ser gerado para que continuasse sendo verdadeiro homem, gerado no ventre. Irmão, ele era santo, escolhido por Deus,
e ali foi colocada a semente, não da terra, a semente que veio da glória e voltou para a glória. Então é isso que você precisa agora. Você é nascido da carne, agora você precisa nascer do Espírito Santo, da nova vida, porque o produto carnal é perecível, mas o produto celestial é eterno. E tem um corpo celestial esperando o verdadeiro homem e verdadeira mulher em Cristo, mas não que lá haja, irmão, corpo feminino, masculino, não, irmão, todos como anjo, para vivermos a eternidade na glória de Deus. Então aí tem que ter um novo nascimento, nascer do Espírito de Deus, da vontade de Deus. E é isso que você está aqui nessa manhã, e em nome do Senhor Jesus, está aqui. Você é que tem que decidir, porque é o homem e a mulher que decide, irmão, para onde? Porque Salomão também com toda a sabedoria, ele disse: e o homem se vai à sua eterna casa, eterna. E para o homem existem duas casas eternas, não é isso? Ou a vida eterna de glória, ou a condenação eterna. E é o homem que escolhe. Então você escolha. Mas será que eu permaneço? Aquele que te chama hoje e diz: confia comigo, você habitará em eternidade. Esse corpo judiado, o corpo celestial. Então, que se alguém for começar a contar a prova aqui, vai dizer: um não quer a prova do outro. Mas, irmão, eu sinto uma paz tão gostosa. E a escolha está em você, tá bom? Não vai falar que alguém te pegou e jogou na água e é mais um banho que você tomou. Não. Um dia, irmão, fui fazer um batismo. Irmão, fui fazer um batismo, bairro das Marinhas. E comecei a congregar por lá, e o senhor, ele era até sargento, ele depois aposentou como capitão da polícia militar. Irmão, todo dia começou a congregar. Acabava o mundo, ele ia lá na frente. Boa noite, senhor Alberto. Notícia, ela fez militar, né? Então ele chegava assim: boa noite, senhor Alberto. Boa noite. Tudo bem? Senhor Alberto, explica essa parte para mim. Tá. Muito obrigado. Arruma tudo? Já desfaçado. Passado o dia, ela vinha congregar. Ficava lá atrás, acabava o culto, ela vinha. Boa noite, senhor Alberto. Boa noite. Tudo bem? Se eu faço favor de me explicar, obrigado. Deixa eu congregar, comecei a ficar. Mas esse camarada vai ter que mudar uma vaca, eu não sei, eu vou passar vergonha, né? Aí ele vinha já, peguei o pai do Natal, acabou com ele. Aí ele acabou a minha. Batei, bom, me ligou, e 80. Aí ele comecei a ver. Dona Vera, quebrei a perna e tal. Bem que eu bati aqui, era um riozinho, traz pra roupa, traz os músicos aí, vamos se alegrar ali no beira do mato, né? Quando tem igreja, isso foi 80. Irmão, daqui a pouquinho, olho lá, 39 carros vai sair. Quando eu olho, tá buscando de sair, eu falei: meu Deus, esse camarada aí vai estar todo aí lá, quer ver? Bom, aí eu peguei o cabelo engessado, subi no lugarzinho lá, atendi bati, daqui a pouco eu veio para a presidência. Quando eu vou para a barraca me trocar, a hora que eu venho para pôr minha roupa de borracha, quem fica na porta? Não sabe quem. Bom dia, senhor Roberto. Falei: bom dia. Aí eu falei assim: senhor Roberto, será que esse batismo agora é verdade? Eu já fui batizado 6 vezes, senhor. Eu falei: quando a roupa você não tem misericórdia, vamos sair desse homem, né? Aí eu pôr a minha roupa, olha, fiquei na minha. Aí daqui a pouco ele na porta. Se alguém queria lembrar para batizar, eu saia na porta ali, na barraca. Eu falei: eu falei assim: olha, senhor Roberto, já fui batizado 6 vezes. Essa agora a 7ª vez. Para mim, está certo esse batismo? Eu já fui batizado quando era criança, já fui batizado com sangue de galinha, já fui batizado com não sei o quê, com não sei o quê. Quando eu fui batismo atrapalhado dele, não. Ele falou assim: esse é o sétimo. Será que está certo, senhor Alberto? Eu falei: senhor, me dá uma luz. Vamos lá com sal aqui, só no caminho, né? Aí daqui a pouquinho ele: para, senhor Alberto. Aí me vinha aquele general que recebeu uma ordem do homem de Deus para dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele era leproso.
E quando teve o sétimo mergulho, ele levantou liberto da lepra. Eu falei, o senhor conhece aquela parte daquele general que era leproso? Conheço, sabe o capítulo tal, eu não lembrava de tal. Mas ele coloca capítulo que não confessa, porque eu falei, o senhor conhece, eu conheço. O senhor sabe que o senhor já deu 6 mergulhos e ainda carrega a lepra do pecado? Mas o senhor merece que mergulhe agora. O teu pecado e essa lepra ficará nas águas. E você sairá e liberta para servir a Deus de novidade. Então eu vou me batizar. Graças a Deus, batizei ele. Olha aí o absurdo. Mais uma vez. A gente acha que acabou, mas não acabou. Adalberto contou toda essa história aí, para no final dizer que o pecado seu fica na água do batismo, da CCB. E ele ainda fala, hoje você vai descer na água aqui, hoje é o 7º, então o seu pecado vai ficar todo nessa água e você vai sair daí limpo. Ou seja, eles atribuem a regeneração ao batismo da CCB, que é uma vergonha esdrúxula, porque vocês estão desprezando o sacrifício de Jesus. Não, Adalberto. O pecado da humanidade, de todo aquele que crê, ele é curado e ele fica em Jesus na cruz. O batismo é um rito litúrgico de confissão de fé pública, só isso. Não tem nenhum poder de remover pecado e nem tampouco os pecados ficam na água do batismo. Um absurdo, gente. É lamentável ouvir essas coisas, né? Mas a gente tá aqui para mostrar para vocês a verdade. Já acabou, tem uns 5 segundos aqui para acabar. Ouça aí. Depois o senhor chamou a esposa, chamou o filho, né? E o senhor abençoou esse irmão, continuou na polícia. O que eu passei na Avenida Nazaré, tinha um carro de polícia debaixo do caminhão, assim. Aí esse daí, ele não come mais panetone, esse irmão. Não fiz, sabe quem estava lá? Ele. E Deus guardou ele, não, porque ele não fez nada. Eu não falei, meu Deus guardou. A boca ele segurou. Que Deus eu falei, isso aí não come mais panetone, senão não vai comer. Irmão, o senhor recolheu ele, estava aí com uma chapinha, né, Jair? Morava perto da casa do Jair. Vizinho do Jair, nosso copeiro. Irmão Brito, capitão Brito. Depois reformou na polícia, foi para a reserva como capitão, mudou famílias e o senhor levou firme da graça. A lepra ficou naquelas águas. Então o senhor ele sabe como faz. O nome dele ser glorificado. Hoje é o dia da tua salvação. Deus seja louvado. Irmãos, não pode ser mais. Tem que falar amém, tem que falar graças a Deus quando ele termina. Você viu aí? Discurso e mais discurso, nada de evangelho, contando caso e heresia, atropelando Bíblia, inventando coisas. Cara, não tem nem mal o que falar pra vocês, entendeu? O camarada que aguenta assistir um culto já é difícil assistir culto na CCB. Você entrar numa igreja e ter esse irmão aí atendendo o culto, você aguentar ficar ali, é só por Deus. É uma pessoa que não tem a mínima afinidade com Bíblia, nem nenhum prazer com a palavra de Deus. Essas pessoas sim conseguem ficar lá tranquilamente porque não sente falta do evangelho. Mas para quem conhece, não aguenta. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.